Pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal e eu preciso compartilhar esse caso aqui com vocês. Curiosamente, ao longo dessa semana eu tive uma audiência na qual pugnávamos a incidência, a aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material do comportamento. E o Ministério Público refutou essa tese, trazendo um argumento muito frequente que vários dos senhores e das senhoras entendem, imaginam, pela frequência com que ele é divulgado, que está correto. E é absolutamente equivocado. Nesse caso que a gente vai tratar aqui, não há qualquer óbice ao reconhecimento da insignificância. E justamente o tema enfrentado recentemente, no mês de abril, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, se encaixou à perfeição nesse caso e que redundou no êxito da minha pretensão. Tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, claro, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal a gente tenta trazer aquilo que mais de interessante há nas ciências criminais, direito penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal, criminologia e fazer fundamentalmente a máxima atualização para os senhores e para as senhoras. Maravilha? Tranquilo? E o tema de hoje é extremamente importante. O que é que eu peço para vocês? Apenas que deixem um joinha, divulguem o nosso canal com seus amiguinhos e amiguinhas e, claro, não esquece de se inscrever. Se inscreve, aciona o sininho, porque aí, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Presta atenção. Você provavelmente já ouviu falar que a existência da reincidência em face de determinada pessoa é óbice intransponível para a incidência e a aplicação, o reconhecimento da insignificância, certo? Primeiro ponto, isso é equivocado. Não obstante ser equivocado, por que tanta gente repete esse mantra odioso? Simplesmente porque, doutores e doutoras, apesar de ele ser equivocado, mais de 80% das demandas que chegam ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ envolvendo réus reincidentes, eles têm obstaculizado a incidência da insignificância. Então, o que é que eu quero que você entenda? Hoje, majoritariamente, se admite afastar a insignificância, a sua aplicação, em face da reincidência e notadamente da multirreincidência. Mas a reincidência por si só, apesar de poder justificar o afastamento da bagatela própria, da insignificância, não o faz automaticamente. Ou seja, não há óbice efetivo ao reconhecimento da insignificância e, por consequência, da atipicidade material da conduta, em razão exclusivamente dessa reincidência. Maravilha? Tranquilo? E dito isso, vamos para o caso concreto. Antes de tratar do tema em que fora enfrentado lá no Supremo Tribunal Federal, eu quero fazer uma contextualização com o meu caso. Aqui, o meu assistido, na audiência que eu fiz referência, ele estava sendo acusado de ter praticado um furto em face de um patrimônio lá na Universidade Federal da Paraíba. Ele teria tentado ou realizado um furto de fios de cobre de um aparelho de ar-condicionado que estava lá sob a propriedade, sobre o patrimônio da Universidade Federal da Paraíba. E pelos cálculos ali, a gente estabeleceu mais ou menos o valor, agora eu não vou saber de exatidão, mas entre 150 e 250 reais aproximadamente. Maravilha. E aí, o que é que eu fiz? Pleiteei em argumentação primária, o reconhecimento da atipicidade material em face da insignificância, considerando todo aquele contexto. E o Ministério Público sustentou ao reverso pela impossibilidade, dando ênfase ao fato do camarada ser potencialmente reincidente. Por quê? Porque contra ele já havia uma condenação definitiva pretérita antes desse comportamento dos fatos analisados. E aí, como eu disse, o STF e o próprio STJ são pacíficos, uniformes dentro daquela perspectiva. A reincidência, por si só, não funciona como óbice intransponível ao reconhecimento da insignificância. Mas, à luz do caso concreto, pode sim lastrear esse afastamento.
E aí foi a importância, mais uma vez, de a gente estar absolutamente atualizado. Eu busquei as minhas anotações e os meus fichamentos e me deparei justamente com um julgamento da segunda turma que tinha ocorrido há poucos dias. Como eu disse, o julgamento exarado pela segunda turma no agravo regimental no RHC 228.860. Lá, um caso que ocorreu no município de Santa Catarina, o camarada, imagine aí, João das Couves, o nosso criminoso mais tchuc-tchuc do Brasil, ele tentou subtrair, na situação concreta, cerca de 20 metros de fios elétricos e 10 lâmpadas de decoração natalina da praça pública do município lá da sua cidade. E aí ele fora condenado a uma pena, pasme, de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão em regime fechado, justamente porque ele seria reincidente. Uma loucura, não é verdade? E, pior do que isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não apenas negou o provimento ao recurso da defesa, como julgou procedente o recurso apelativo do Ministério Público, recrudescendo ainda mais o tratamento dosimétrico, fixando, doutores e doutoras, como a gente viu, justamente numa pena de 1 ano, 8 meses e 6 dias, além de 15 dias multa, e mantendo-se o regime inicial de cumprimento no fechado. E aí o caso foi encaminhado para o STJ, o HC não foi conhecido e finalmente redundamos aqui a chegada do tema referente à análise aqui realizada justamente no Supremo Tribunal Federal na segunda turma. E o que é que disse a segunda turma? Veja, analisando fundamentalmente a tese que obstaculizava em pretensão a incidência da atipicidade material pela insignificância, além de fundamentar-se nessa situação específica do réu ser reincidente, também trazia à baila aquela diretriz no sentido de que a avaliação do montante, da valoração, da quantificação monetária do dano aqui provocado, ou no caso dele potencialmente provocado, seria superior ao patamar de 10% do salário mínimo. Lembra que vários e vários livros e aulas mencionam a insignificância sendo norteada nesse parâmetro de 10% do salário mínimo. Mas isso é apenas um norte que não vincula a nossa orientação. A título de exemplo, para você afastar essa amarra da cabeça, basta lembrar que no âmbito dos crimes tributários materiais federais, por exemplo, sonegação tributária federal, o patamar para o reconhecimento da insignificância é de R$20 mil, ou seja, mais de 15 vezes aí, ou quase 15 vezes o valor do salário mínimo, e nem por isso há um óbice intransponível ao reconhecimento da insignificância. Então, de fato, há vários precedentes que estabelecem como parâmetro norteador não vinculante e tampouco absoluto essa valoração de 10%. Mas isso não é óbice intransponível, beleza? Tranquilo? E mesmo no caso do camarada sendo reincidente específico, como essencialmente lá nesse precedente do STF, apesar de poder ser valorado como um óbice, de fato, no ponto de vista do caso concreto, a insignificância não é um argumento de per si, ou seja, automático, um óbice intransponível. E aí, justamente nesse caso aqui da subtração tentada da iluminação de Natal, né, da decoração natalina lá no interior de Santa Catarina, o STF, reformando a posição das instâncias originais, tanto da primeira como da segunda instância, reconheceu por maioria de votos, capitaneados pelo ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli e também o ministro Luiz Edson Fachin, no sentido da possibilidade de atipicidade material pela insignificância. É muito importante porque ganha robustez a perspectiva de que o direito penal e o efetivo reconhecimento do crime se
preocupa não apenas com a questão do desvalor da conduta, do comportamento, mas também o desvalor do resultado, não é verdade? Então, não obstante a aderência típico formal, a gente precisa analisar para o resultado supostamente criminoso praticado e entender sempre à luz da perspectiva do direito penal fragmentário, subsidiário e de última ratio, justamente a necessidade da sua aplicação. Até mesmo porque o direito penal não deve se cuidar de lesões ínfimas, porque é medida drástica de última ratio. Aqui eu compartilho um trechozinho do voto do ministro relator, Gilmar Mendes, que vai dizer: não é razoável que o direito penal e todo o aparelho do Estado policial e juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese do furto de 20 metros de fio com 10 lâmpadas de decoração natalina. Isso porque, ante o caráter eminentemente subsidiário do direito penal, impõe-se sua intervenção mínima, somente devendo atuar para a proteção de bens jurídicos de maior relevância e transcendência para a vida social. Então, dentro dessa perspectiva, vale salientar, como eu sempre digo, olha, reincidência específica é óbice à incidência da insignificância? Não, apesar de estatisticamente a imensa maioria dos precedentes do STF, do STJ atuem nesse sentido, é importante você pegar esse caso para fundamentalmente compreender e assimilar que se essa assertiva cair na sua prova, ela está absolutamente equivocada, beleza? Como a gente sempre tenta trazer o outro lado, vale salientar que o julgamento se deu por 3-2. Saíram vencidos os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que afastavam a possibilidade de incidência da insignificância, fundamentalmente porque os bens subtraídos teriam um valor superior a esses 10% de salário mínimo e também pela gravidade concreta da conduta, paciência, enxergar essa imensa gravidade na miríade de crimes que a gente tem, mas enfim, que é a prática contra patrimônio de bens públicos durante o repouso noturno, beleza? Tranquilo? Show de bola? E aí, o que é que aconteceu? Me valendo desse precedente, ao menos na primeira instância, nós conseguimos o reconhecimento da atipicidade material, a incidência da insignificância. Por aqui, estou só monitorando e esperando que o Ministério Público Federal não apele. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, o gasto que o Estado tem com esses processos supera e muito o valor do dano patrimonial perpetrado no crime ou na suposta conduta criminosa, beleza? Tranquilo? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, deixa o seu joinha, se inscreve. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal!